Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um dos Encontros com o Futuro, hoje com o Saulo Simoni Nassif. Vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele. Arnaldo, por favor. Muito bem, bem-vindo, Saulo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Para quem não conhece o Saulo, ele é atualmente presidente da Fundação Butantan e se formou pelo ITA em Mecânica Aeronáutica em 1991. Ele tem um MBA em Finanças e Operações e Controladoria pela FGV e um curso de formação de conselheiros pelo IBGC em andamento. Ele tem uma trajetória sólida em liderança e gestão, já ocupou vários cargos executivos em empresas como Eternit, General Electric, Booz Allen, Xerox e outras. E, além de dirigir a Fundação Butantan, ele vai explicar depois o que é a Fundação Butantan e o que é Instituto Butantan, mas ele dirige a Fundação Butantan e também é sócio fundador da Global Performance Management Consulting e sócio da Brasa Capital. Integra também alguns conselhos e comitês de instituições, como o Instituto Pasteur de São Paulo. Ele fala várias línguas. Então, Saulo, muito obrigado novamente. Bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Arnaldo. Arnaldo, quando a gente se trocou mensagens, né? Eu estava dentro de um avião voltando. Eu não me lembro se eu estava já na perna da China para Doha ou de Doha para São Paulo. Eu sei que eu estava com muito sono, aí eu aceitei, meio na surpresa, esse desafio, né? De falar para... Foi de propósito. Foi de propósito. Mas foi bom naquele momento. Eu falei, olha, tem que preparar essa apresentação, porque ela não tá pronta. E nós decidimos juntos o tema aqui, porque... E aí isso vem ao encontro do que aconteceu nos últimos 3 anos, né? Porque você falou aí um pouco da minha trajetória. Em 2016, até 2016, de 2013 a 2016, eu era a pessoa de fusões e aquisições da Danaher Corporation, deve ter ouvido falar, para a América Latina. Danaher é aquela empresa que cresce muito por fusões e aquisições, dona da Beckman Coulter, dona de Leica, e uma Saitiva, que era da GE, Life Sciences, Pal Corporation, grandes empresas. E depois eu saí da Danaher e falei, vou criar minha consultoria, Global Performance, e fiz isso desde 2016 e fiquei até 2000, quer dizer, continuo nela, mas com uma ênfase menor, e fiquei lá até 2000 e até 2000, vamos dizer assim, do 22, eu estava full time na Global e no Brasa, em outros locais, além de fazer o meu mestrado também na GV. O MBA eu fiz há muito tempo atrás, terminei em 99 na Simon School, mas eu resolvi, depois de velho, estudar de novo e fui orador de turma há quase 50 anos pela GV. Então foi muito legal a gente, o ITeano, receber lá uma placa de melhor dissertação junto com a turma lá dos administradores da GV, né? Aí a gente batia no peito e falava assim, aqui é ITA, né? Então, é isso. E aí depois, no final de 2022, um amigo, o diretor do Instituto Butantan, quem é um médico muito conhecido, o Dr. Esper, ele fazia doutorado quando eu fazia o MBA em Rochester. Nós somos amigos há muito tempo. E ele precisava de um apoio grande aqui na Fundação Butantan, porque a Fundação Butantan é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né, uma fundação de apoio, apesar de não ter subordinação ao Instituto, mas tem a missão de apoiar o Instituto em suas missões, né, que são produção de imunobiológicos, o cultural, tem todos os museus aqui do Butantan, a pesquisa e desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento cultural e o ensino, que é a Escola Superior do Instituto Butantan. Então, somos 3.500 pessoas aqui na Fundação Butantan, apoiando aí o Instituto Butantan
E é uma forma que o Estado também conseguiu de se estruturar para dar agilidade, porque a maior parte dessas pessoas elas estão fazendo produção de imunobiológicos, vacinas, anticorpos monoclonais, etc., soros, isso aqui é o que o Butantan é conhecido. Somos o maior fornecedor do Programa Nacional de Imunizações, com quase 90 milhões de doses de influenza, por exemplo, distribuídas ano passado, produzidas aqui no Butantan. Ano passado, 2023, quando eu cheguei, a gente atingiu um faturamento de 3 bilhões de reais, em 2024, 3,1 bilhões, e 2025 a gente deve fechar em 3,6, e se tudo der certo, mais que 6 bilhões vai ser o faturamento de 2026, né? E isso fazendo, a única fonte de recurso é realmente a venda desses produtos que são produzidos aqui, e depois isso ajuda a subsidiar, a pagar todo o nossa infraestrutura aqui, manutenção do parque. Somos uma operação superavitária. Quando eu entrei aqui no ano anterior, 2022, tinha dado um prejuízo de 300 milhões. Em 2023 já demos quase 500 milhões de superávit. Ano passado foi quase 1.826 milhões de superávit. Então, a gente tenta fazer uma gestão realmente para que haja essa estrutura do Estado seja autossustentável e não seja subsidiada por nenhuma, enfim, por nenhum órgão governamental. Então, a forma, agora eu espero que eu tenha explicado a diferença de instituto e fundação. E a fundação o instituto vai fazer 125 anos ano que vem, a fundação foi criada em 1989. Então, eu queria falar hoje um pouco das perspectivas da bioengenharia no Brasil. Agora é na perspectiva de alguém que se formou em engenheiro mecânico, depois eu me especializei em estratégia, nas consultorias, em finanças, e fusões e aquisições, e operações também, mas temas como biologia, medicina, tudo isso, obviamente, ficaram muito tempo para trás. O que eu falo hoje um pouco, a tese que eu quero defender hoje, e o storyline ele demonstra um pouco que o mercado está crescendo muito, tem muita inovação, em todos esses, tantos fármacos como os imunobiológicos, o bioengenheiro é uma peça fundamental nesse processo todo, nessa engrenagem, e tem poucas ofertas na verdade eu não encontrei nenhuma oferta de graduação em bioengenharia, que a gente tem pós-graduação, e então a tese que eu estou defendendo também é que é muito importante que a gente já tenha na graduação mais cursos de biologia para se formar um bioengenheiro completo para poder ajudar a impulsionar o Brasil no desenvolvimento desses imunobiológicos. Então, eu contei a história para vocês, resumi onde eu quero chegar, né? Agora vamos ver se o conteúdo confirma a hipótese, né? Bom, então, os produtos biológicos eles vão crescer. Aqui é uma fotografia onde eu tenho um gráfico onde eu mostro o crescimento do que é vacina. O MAB é o anticorpo monoclonal, monoclonal antibodies, que tem os seus biosimilares também, que é um anticorpo monoclonal original, e você tem um biosimilar, que é uma cópia da molécula. As terapias gênicas são terapias avançadas, que são individualizadas, onde o sangue, o plasma do paciente, as células são retiradas e se devolve para o próprio paciente para fazer um boost nas suas células de resposta, né? Soros, que é onde a gente faz muito aqui no Butantan também, outros biológicos e outros medicamentos. Quando você vê o grande crescimento que a gente tem nesse gráfico aqui, é de terapias gênicas, MABs e biosimilares. Tá? Então a gente está falando aí de um mercado mundial de 1,8 trilhão de dólares nessas linhas de produtos. Tá?
com a previsão de crescimento até 2030. Então, só abrindo um pouco o que são produtos biológicos, a gente tem as vacinas, que ela introduz os antígenos no corpo humano para a produção de anticorpos, né? Então, a vacina é usada para prevenir doenças, né? Depois você tem os soros, que são antídotos mesmo. Então, você retira o veneno, você prova que injeta num cavalo, tanto que o produto é chamado de imunoglobulina equina, e ele depois ele é produzido esse soro, e ele serve realmente depois para salvar vidas, e eles precisam ter estoque estratégico nos 40 mil pontos de distribuição do Sistema Único de Saúde, né? Anticorpos monoclonais, quer dizer, é um anticorpo que é produzido a partir de uma linhagem celular feita pela clonagem de um único glóbulo branco de sangue. Depois eu explico um pouco melhor. Tem muita utilização, e a última realmente novidade, apesar de não ser tão novo assim, tem um boom de centenas de anticorpos monoclonais, cada um para uma indicação diferente, às vezes 3 ou 4 para indicações semelhantes, e para graus diferentes da doença. Muitas vezes um tratamento primário não funciona, se entra com o segundo anticorpo monoclonal, às vezes com o terceiro, enfim, e principalmente para doenças crônicas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os biosimilares são os genéricos dos anticorpos monoclonais, né? Então você tem a indústria que faz o anticorpo original, que, enfim, é um investimento, são investimentos assim, quase na casa de bilhão de dólares, ou centenas de milhões, pelo menos. E aí você depois é defendido por uma patente, e depois que cai a patente, os genéricos entram e aquele preço cai significativamente. Depois você tem as terapias avançadas, que são tratamentos principalmente neurológicos, sanguíneos, musculoesqueléticos, doenças raras, principalmente, ou tipos avançados de câncer que não sobreviveram, que não resolveram com com pequenas moléculas, ou com quimioterapia, ou com os anticorpos monoclonais, e é a última tentativa de tentar sobreviver um paciente, né? As principais, assim, os segmentos que mais cresceram foram de oncologia, imunologia e obesidade, né? E obesidade / diabetes, você pega por exemplo, o Ozempic da Novo Nordisk, que mudou um país inteiro, a Dinamarca, né? Mudou o perfil do país, a renda per capita, um medicamento. Então, você vê um CAGR, um Compound Annual Growth Rate, de 15% em média nos produtos para oncologia, de 5% em imunobiologia, e acho que esse diabetes até subdimensionado aqui vai ser muito mais do que isso, né? E só em 2024 foram 65 novas substâncias nesses segmentos aí à direita: oncologia, neurologia, doenças infecciosas, gastrointestinais, hematologia, imunologia, enfim. E de 2015 a 2024, 634 novas substâncias. Aí substâncias têm moléculas e anticorpos monoclonais também, e vacinas. Há um shift importante aqui, uma tendência de uma mudança realmente do perfil epidemiológico. Antes, o que matava mais eram realmente doenças, não que mais, mas meio a meio entre doenças crônicas e infecciosas, e com o advento da vacinação em massa e o envelhecimento da população também, o que se vê são mais crescimento substancial da faixa de doenças crônicas, tá? Óbvio, tem uma distorção ali causada pelo Covid, onde
a doença infecciosa, a própria, enfim, doença do Covid, matou muita gente, como vocês sabem, né? Quando a gente fala dessa mudança epidemiológica, aqui tem um pouco mais de detalhe numa visão geral do Brasil, e agora a gente fala de um mercado de 95 bilhões de reais, obviamente que aqui entra o mercado hospitalar, isso é a fonte da IQVIA, um dos grandes compradores aqui, realmente é o SUS, mas você vê os planos suplementares também reembolsando alguns tratamentos muito caros por decisões judiciais, né? Então, as áreas... Oi, pois não? Estou com eco. Tá, você tem oncohematologia, doenças imunes e doenças raras e vacinas aqui, com um crescimento substancial aqui à direita. Bom, na verdade a gente tem no Brasil, pouco desenvolvimento de produtos biológicos, tá? Eu tenho uma lista aqui não exaustiva aqui entre empresas de farma, nacionais e internacionais. Você vê aqui no Instituto Butantan, a gente tem tanto produção como comercialização. A gente não tinha sintéticos, mas agora vamos trazer a FURP, que o Estado de São Paulo acho que gostou do nosso modelo aqui, de instituto e fundação também. E a gente fez entre aspas, um M&A aqui, e vamos incorporar a FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, né, que é basicamente produtos sintéticos, tá? Produtos oncológicos, anti-inflamatórios, enfim. E principalmente genéricos, né? Principalmente não, apenas genéricos, né? Então, LAFEP, que é um laboratório público também de Pernambuco, a Biomanguinhos e Farmanguinhos, que são pai da Fiocruz, né? Que a Farmanguinhos ela produz sintéticos e a Biomanguinhos de imunobiológicos, as vacinas, em parceria com essa empresa aqui de baixo, a Bionovis, também faz os anticorpos monoclonais biosimilares, né? Biomanguinhos tem investido em novas moléculas também, e o Butantan também, mais especificamente em MABs, anticorpos monoclonais contra a febre amarela, contra a Zika, que são doenças infecciosas. E o laboratório Cristália, por exemplo, depois tem a AMS, que é basicamente genéricos, Eurofarma, que tem alguma coisa de sintéticos novos também, Libes, que é uma das empresas que tem fábrica de anticorpos monoclonais, uma das poucas no Brasil. A gente tem a Libes, do Butantan, e a Bionovis, né? E a Cristal é alguma coisa, né, Adriano? O Adriano chegou aqui, o nosso diretor industrial do Butantan, fiz questão de convidá-lo, depois a foto dele aparece aqui, vocês vão ver. E aí a gente tem a GSK, a MSD e a Pfizer. E as empresas multinacionais, basicamente, elas têm área comercial no Brasil. A Pfizer tem alguma produção de alguma coisa, mas de medicamentos sintéticos. Em imunobiológicos e vacinas, ela não faz nada no Brasil, tá? Então você tem uma indústria nacional, resumindo, que é basicamente você tem uns produtos sintéticos que, com a criação da lei dos genéricos, elas cresceram muito, né, mas principalmente na produção de genéricos, e algumas têm IFAs importados, e os produtos são um processo quase mecânico de esmagar o pó, no caso ele ser liofilizado, fazer as suas pilas, enfim, fazer os seus blisters e embalar e pronto. E o que é trazido das empresas, das multinacionais, acabam entrando no Brasil entraram historicamente a partir de 2013 através de projetos de transferência de tecnologia, que é um modelo de negócio, né? Basicamente o Estado usa o seu poder de compra e a empresa ganha a exclusividade do mercado, essa multinacional, em parceria com um laboratório público com ou sem um outro privado nacional,
internaliza essa tecnologia e depois fica apto a produzir pelo menos para o Ministério da Saúde, né? Mas veja bem, tem pouca inovação no Brasil, tá? E também, talvez, por falta dos bioengenheiros, de uma quantidade maior de bioengenheiros. Olha só, olha a importância dos MABs, tá, desses anticorpos monoclonais. O Keytruda é um produto, depois vale a pena até dar uma navegada, ver as propagandas deles. A molécula é pembrolizumab, inclusive o Butantan foi contemplado agora, um trabalho muito grande que a gente fez, a participação também da Adriana, do Anderson, que está aqui na linha, onde a gente foi contemplado com a transferência de tecnologia da MSD para o Butantan. Mas veja, tem 39 indicações, melanoma é a primeira delas, é a que já está incorporada no Sistema Único de Saúde, tem mais 4 indicações para que seja incorporado. Ele está na Conitec, que é o órgão do governo que define custo e efetividade dos medicamentos. Então você vê, esse produto em 2023 faturou só um remédio, um medicamento, 25 bilhões de dólares. Em 2025, isso deve bater 30 bilhões de dólares. Um produto. A patente cai aqui no Brasil em junho de 2028. O Mira, ele era o campeão até a chegada do pembrolizumab. Ele foi a molécula original da empresa AbbVie. Hoje a gente faz aqui no Butantan um biosimilar da Sandoz. Ele principalmente é para artrite, faltou R, reumatoide, e só era um produto, estamos falando agora de produtos de 15 bi. O Ozempic quase chegou lá, é semaglutida, da Novo Nordisk, para diabetes, mas principalmente hoje para obesidade. E aí depois tem uma longa lista longa aqui de produtos, e você vê, esses MABs totalizam 81 bilhões de dólares de faturamento, perdão, 131 bilhões, esses medicamentos todos, os que são MAB anticorpos monoclonais estão marcados com a setinha, e são 62% desse total. Tá? Essa é a lista dos 10 mais vendidos no mundo. O que são anticorpos monoclonais que eu estou falando tanto? São proteínas terapêuticas, elas são criadas em laboratório para um alvo específico, para ele reconhecer e se ligar a um alvo em células específicas, né? Seja células cancerosas, vírus, proteínas inflamatórias, enfim. O conceito monoclonal, que são cópias idênticas de um único clone, de um único anticorpo. Tá? Então, escolhe-se, isso é muita pesquisa para descobrir qual que é o melhor anticorpo que vai ser clonado. Enfim, então, Adriano, depois, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, acho que você explica isso melhor do que eu. Até depois a gente vai ver o seu currículo aí. Por que você explica isso melhor do que eu? Você estudou muita biologia e muita bioengenharia na sua vida. Então, são medicamentos de alta especificidade, garante muita precisão e eles se ligam apenas à sua molécula-alvo, obviamente assim também reduzindo interações medicamentosas, reduzindo os efeitos reatogênicos, enfim. Né? E a gente tem exemplos de aplicações terapêuticas para o câncer, para doenças autoimunes, tanto artrite reumatoide, psoríase, enfim. Tá? E aí você vê, isso é um exemplo de uma sala de uma produção de um anticorpo monoclonal. Você precisa é um processo de altíssima tecnologia, você precisa de salas limpas, sistemas de HVAC com muita precisão, você não pode ter você não pode ter variação de temperatura ou variação numa faixa muito restrita, tem cascatas de pressão, enfim, a pressão é muito importante até para manter o sistema de limpeza, sistemas de água pura, água é caro nesse processo, desenvolve-se a linha celular, você tem inúmeros bioreatores, vocês conseguem ver alguns aqui na fotografia, sistema de preparação, centrífugas, cromatografia, então
sistema para inativação, sistema de ultrafiltração. Eu comentei antigamente, eu falei da Pall Corporation, os sistemas de ultrafiltração do mundo, por exemplo, linhas de invasem aí assépticas, né? Equipamentos de liofilização, isso é um gargalo, inclusive, hoje no Brasil e no mundo. Houve um crescimento muito grande de produtos liofilizados, sem que a capacidade da indústria tenha atendido na mesma velocidade. Laboratório de controle de qualidade, o controle de qualidade aqui ele está dentro da produção, cada etapa da produção ele tem que atuar, ele tem que medir, monitorar a produção, e o sistema de gerenciamento de dados muito importante. Você vê, e o RNA mensageiro, que a gente tanto fala? Esse já é um ácido nucleico, e a função é transportar a informação genética do DNA, né? Que está localizado no núcleo da célula para o citoplasma. Então, hoje, principalmente, ele é utilizado muito contra doenças infecciosas, aquelas que têm, principalmente, uma variação grande rápida das cepas. Porque o que a vacina de mRNA, a maior vantagem dela é que ela permite uma atualização muito rápida da sua cepa. Tanto que, no caso da vacina do Butantan, por exemplo, que era uma vacina de vírus inativado, uma das dificuldades que houve depois foi a atualização da própria cepa, onde a empresa original, que tinha o produto originalmente, que o Butantan invasava aqui, não conseguiu atualizar na velocidade. E na Covid-19, vocês lembram que tinha Ômicron, tinha um monte de Delta, um monte de variável do Covid. O fato de ser uma tecnologia mRNA permitiu rapidamente essa variação. E é usado também da influenza. A influenza, apesar da nossa vacina aqui não ser uma vacina de mRNA, as principais vacinas do mundo hoje, que são da Pfizer como da Moderna, perdão, agora eu estou falando do Covid-19. Vacinas da Pfizer e da Moderna são todas de mRNA. A nossa de vírus inativado nem existe mais. E no caso da influenza, há uma discussão, porque o mercado está dividido entre realmente ir para uma vacina base-ovo, ficar numa vacina base-ovo, com a tecnologia mais antiga, mas muito eficiente em custo, ou migrar para uma tecnologia de mRNA que tem a vantagem dessa atualização mais rápida, e essa atualização da influenza acontece uma vez por ano, mas é uma vacina um pouco mais cara, e ainda há algumas dúvidas, isso pode ser mais dogmático até do que factual, mas o fato é que esses produtos ainda não têm 10 anos, enfim, nesse volume todo no mercado, mas pelo que a gente conhece de todos os dados de segurança, são muito seguros, né? Enfim, para você lançar um produto, você tem o estudo conceitual, você tem pré-clínico em animais, você tem fase 1, fase 2, fase 3, todo acompanhamento de fase 4. Então, você demora anos, quase uma década para se fazer um produto. Hoje, o mRNA também é utilizado no tratamento de câncer com vacinas personalizadas e até para doenças cardíacas crônicas, tá? Para regenerar tecidos danificados. Então, isso aqui é uma fábrica de mRNA, você tem biofermentadores, fermentadores bacterianos, sistemas de ligação, purificação de DNA, reatores enzimáticos, sistemas de filtração, sistemas de cromatografia, quer dizer, engenharia que é ampla, né? Sistemas de microfluídica, sistemas de ultrafiltração, assim como tinha no MAB, esterilização, linhas de invase, freezers de baixíssima temperatura, né? Então é altamente complexo e muita engenharia envolvida e biologia também, né? Na indústria farmacêutica, agora entrando um pouco mais no bioengenheiro, o papel dele é transformar a descoberta biológica em um produto terapêutico, né? Então ele pode ser para soluções tecnológicas, sistemas de liberação de fármacos, plataformas de teste, né? E o que é cada um deles? O
sistemas tecnológicos. No desenvolvimento de biofármacos, o bioengenheiro utiliza a engenharia genética, a biologia sintética, para modificar células, transformando-as em fábricas biológicas. Exemplo, a produção de proteínas terapêuticas, como complexos, como anticorpos monoclonais, vacinas de hormônios. Na liberação de fármacos, são projetadas nanopartículas que encapsulam os medicamentos e permitindo que o fármaco seja liberado, direcionado apenas para o tecido da célula-alvo. E o que é assim, mais novinho é uma plataforma de um mini órgão funcional, fora do corpo, oferecendo uma plataforma de teste mais relevante. Né? É como se fosse um pequeno chip do tamanho de um pendrive, feito de um polímero transparente, como esse polidifenil, se alguém conseguir falar o nome, me fala, que é o PDMS. Né? Então, a bioengenharia, no meu entender, é um pilar fundamental para as inovações na saúde. Ela precisa de conhecimentos de engenharia mecânica. Eu não poderia deixar de defender aqui o meu histórico, a matemática, biologia, engenharia química, química propriamente dita, física, engenharia de produção, enfim. Para fazer o quê? Isso que eu comentei antes, como órgãos on a chip, inteligência artificial no design de células, modelos 3D bioprinting, nanobots, vacinas de última geração, métodos e equipamentos inovadores, biomateriais, biosensores, enfim. Tá? Então, o sucesso na produção de imunobiológicos depende de uma boa combinação entre disciplinas de engenharia e biologia. Né? Você tem da molécula do produto, processo de escalonamento, design do equipamento, até você ter uma fábrica. Então, sem muito conhecimento de biologia e muito conhecimento de química, bioquímica, você não consegue ser um bom profissional. Né? E o que a gente nota, tá, gente? Falando do bioengenheiro, tá? Não tem uma graduação em bioengenharia, que a gente tem pós-graduação, e esse tem alguns exemplos de locais onde você pode fazer pós-graduação em bioengenharia, como a USP, a Federal de São João del Rei, a Universidade Federal de Santa Catarina, que são mestrados stricto sensu, e lato sensu, a gente tem no próprio Einstein, PUC de Minas, enfim. E pronto, eu caí aqui, perdi a minha segunda, onde eu estava vendo vocês, tá? Então agora eu não consigo mais vê-los. Tá? E então a gente não tem a graduação, a gente tem pós-graduação em bioengenharia no Brasil. Qual que é o problema disso? Tá? O problema disso, para mim, é assim, que você fica, se você for um engenheiro e for estudar depois bioengenharia, você vai ter que ter uma série de disciplinas de biologia, coisa que você ficou 5 anos, a não ser algumas, quem tiver feito engenharia química, como o Paulo estava me falando, uma ou outra engenharia, mas você fica 5 anos sem ter estudado biologia, você fez um cursinho específico para o IME, para o ITA, você ficou 6 anos, dependendo hoje, algumas, eu estava conversando com o Anderson Correia, algumas escolas hoje já vão diminuindo significativamente, se a sua ênfase é exatas, a oferta de biologia, genética, enfim, e coisas afins. Tá? O Adriano, que está aqui no call, ele é o diretor de desenvolvimento industrial aqui, funcionário da Fundação Butantan, e trabalha, assim como eu, na missão de apoiar o Instituto Butantan, e essas são as responsabilidades dele. Veja, típico do que um bioengenheiro faz. Ele é uma pessoa que estuda tecnologia de construção da molécula candidata, desenvolve um fluxo de processo industrial, faz a especificação técnica dos equipamentos, escalonamento de processos, faz pesquisa aplicada em processos biotecnológicos, estuda a capacidade produtiva, quais são a análise de viabilidade dos investimentos, quanto vai custar para produzir, e que é o OPEX, e qual é o capital investido necessário, que a gente está falando de fábricas de 800 milhões, 1 bilhão de reais, ajuda no comissionamento, enfim, soluções de automação, tudo isso, esse arcabouço que você precisa para fazer uma produção de um imunobiológico. Mas veja a história do Adriano, depois ele pode falar para a gente
pouco dos desafios também. Ele se formou em engenharia química, depois ele teve a extensão. Olha quanta coisa de biologia ele precisou depois que ele fez engenharia química para ser um bioengenheiro, né? Fez uma extensão universitária em biologia molecular, pós em biotecnologia, pós em controle de qualidade, mestrado em biotecnologia, gestão de inovação e saúde. E esses todos os certificados que ele tem aqui à direita também. E aí, só para concluir, quer dizer, dizendo assim, o mercado realmente está crescendo, é uma tendência, a gente mostra uma longevidade muito maior do ser humano, principalmente por causa de todos esses novos medicamentos que a gente tem, mas no Brasil ainda é um pouco incipiente ainda esse desenvolvimento, esse P&D e essa produção de imunobiológicos. E também, aí é difícil saber se é por o que vem primeiro, né? Se eu não tenho profissional e por isso eu não tenho a infraestrutura, eu não tenho infraestrutura e por isso eu não tenho profissional. Mas o fato é que a gente não tem ainda no Brasil uma bioengenharia como graduação, e o que a gente chega mais próximo é o nosso ITA mesmo, que tem agora um programa. Eu estava agora há pouco com a professora Priscila, no telefone, onde ela tem esse programa de ênfase de bioengenharia para os nossos engenheiros, onde são oferecidas algumas matérias optativas de biologia, enfim. E o campus do ITA no Ceará terá uma graduação em bioengenharia. E aí será provavelmente a primeira do Brasil, e o ITA sempre pioneiro, enfim, com essa oferta. Eu entendo que está no caminho certo. A gente da nossa comunidade, eu entendo que a gente deva apoiar isso, essas iniciativas, no que for possível, e entendendo que a biologia hoje é muito mais uma ciência exata do que era no passado, onde, quando estava brincando ali, quando a gente falava, hoje eu falei com a Priscila que biologia para a gente era mitocôndria, complexo de Golgi. Hoje, enfim, a biologia é uma das ciências talvez que mais tem evoluído de todas que a gente conhece, né? Então, é isso. Vou depois abrir aí para vocês. Eu faço convite para quem puder se conectar comigo no LinkedIn. Sou bem ativo lá. Eu estava brincando aqui, não tanto quanto o Anderson Correia, tem 100 mil contatos, mas estou com um pouco de 11 mil, e com a ajuda de vocês eu vou ter mais um pouquinho. Muito bem, muito legal, Saulo. Parabéns aí pela apresentação. É uma boa introdução para os engenheiros, de uma maneira geral, né? Para conhecer essa área tão complexa, mas que reúne várias partes da engenharia, né? Você tem o engenheiro mecânico trabalhando, o engenheiro eletroeletrônico para fazer o controle desses processos, o engenheiro de produção, importante para poder estar vendendo, e várias áreas da engenharia para manter o controle de qualidade. É impressionante a complexidade e as oportunidades que existem para se trabalhar em engenharia. E a gente tem discutido muito aqui no grupo que a moçada hoje só quer computação, só se interessa em engenharia da computação. Por que será? Eu acho que a inteligência artificial está aparecendo, botando medo, um certo medo, né, no resto, que ela é a grande solução de tudo. E esse sistema complexo, essas alternativas, necessidades de engenharia que você mostrou aí, né? Ela mostra que a bioengenharia vai ser uma área importante para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento da indústria brasileira na área de saúde, principalmente na área de saúde, né? Que foi o seu enfoque. Embora o ITA também procure
outras áreas, como áreas de segurança e várias outras áreas ligadas mais à engenharia militar. Mas a abordagem importante que você apresentou me fica assim uma dúvida. Eu vou começar com a primeira pergunta e depois vou pedir para os colegas que levantem a mão para ir fazendo a nossa filinha de perguntas. Então, a minha primeira pergunta é assim: será que biologia não era necessária ter no fundamental, no curso fundamental? Será que a gente, engenheiro, qualquer engenharia, não precisa ter informações básicas de biologia para, por exemplo, controlar processos fermentativos, né? Toda a produção de álcool no Brasil depende de processos fermentativos. Então, a indústria básica de energia depende de processo fermentativo. E assim por diante. Você tem assim como a gente estudava física e matemática, essencialmente no fundamental, por que não e química? Atualmente a química entra com uma força grande no fundamental. Por que não biologia também? Por que não as ciências da vida, né? Você olhar a importância das ciências da vida. Tem um grande debate entre o Schrödinger e sobre quando ele, no estudo da quântica, ele resolveu sair dessa área, de certa maneira, e ir para o estudo da vida. E deu grandes contribuições para a importância da física a física voltada para o olhar das ciências da vida e para o olhar da biologia, enfim. Então, a minha pergunta é: será que a gente não tive todos os engenheiros, todas as formações em engenharia não deviam ter biologia, um conceito de biologia moderno atualmente? Eu sou suspeito, tá? Porque me fez muita falta, por exemplo, onde eu estou hoje. Eu não tenho dúvida, não sei se todas, mas uma maioria absoluta das engenharias deveria ter algumas matérias, pelo menos, de biologia, que fossem a base, principalmente que a biologia tem evoluindo muito rapidamente, mas a gente precisa de uma base, pelo menos no estudo fundamental. A gente tem química, mas não tem biologia. Acho que sua observação é importantíssima. Veja, no ITA a gente teve até psicologia, mas não teve biologia, não é isso? A gente teve eletivas em psicologia, a gente teve eletivas de direito. Estou falando das eletivas, né? Depois nos 3 anos do profissional, mas no fundamental a gente tinha química orgânica, química inorgânica, e algumas outras matérias, talvez até muito menos importantes que a biologia, para a formação de um engenheiro mais completo, né? E, de novo, eu acho que se a gente começar com a especialização muito grande, a gente vai se perder, porque há uma inter-relação muito grande entre as disciplinas hoje, cada vez mais, né? Então, você não faz um medicamento desse sem esses conhecimentos todos que a gente falou. Você não consegue trabalhar, fazer uma otimização de uma planta ou falar de um desenvolvimento. Você tem um conhecimento básico de biologia. Então, eu faço eco totalmente no que você colocou. Bem, obrigado pela resposta. Vou agora passar para o Arnaldo para a próxima pergunta. Muito obrigado, Saulo. Muito interessante e especial agradecimento pelo relativamente curto prazo que você teve para nos atender, né? Como você disse, nosso primeiro contato foi durante um voo seu transcontinental, intercontinental, e que funcionou. Agora, minha pergunta é, voltando atrás, lá na época da pandemia, se dizia que ia demorar anos até se conseguir uma vacina, né? Então, qual foi o pulo do gato que, no final, se conseguiu várias vacinas concorrendo até entre si? Foi simplesmente o volume de recursos que foi investido a nível mundial, ou já estava no meio caminho e se ganhou etapas?
É um pouco das duas coisas, tá? O SARS-CoV não é nada novo, é conhecido, já existiam vários estudos sobre isso, desenvolvimentos contra o vírus do SARS, né? Agora, o foco e a quantidade de recursos e assim, vamos dizer assim, as facilidades que o desespero causa, que a urgência causa, eu acho que foram importantíssimas para que isso tenha ocorrido. Eu não estava ainda não estava no Butantan nessa época, mas por exemplo, foi um produto que foi feito, no caso nosso aqui, que invasava a vacina da Sinovac, da empresa chinesa. Foi até o processo de invase aqui foi feito muito rapidamente, mas a descoberta da vacina também, eu acho que o Adriano pode talvez até, que ele viveu isso aqui dentro do Butantan, ele pode até talvez responder como é que ele sentiu quando estava aqui. Desculpa eu terceirizar um pouco aqui parte da resposta, mas eu acho que ele viveu isso até mais do que eu, enfim. Sim, eu posso colaborar, pessoal. O Arnaldo, o que você colocou realmente não foi trivial, né, na pandemia, porque normalmente, como até o Saulo mencionou, e o que a gente vê no mundo farma, né, demora-se muitos anos para você obter uma licença, uma autorização de uso de uma vacina, né. Mas acho que um dos pontos mais, assim, além das tecnologias e tudo existentes, e também foi a priorização, né. Então, teve muita priorização no sentido de descobrir no momento que estava-se um caos, né? Pessoas adoecendo, o vírus cada vez mais se multiplicando. Então, você tinha duas coisas: material pronto para você testar e colher desses pacientes, e a priorização, a canalização, canalizou de todos os órgãos, né, reguladores, cumprindo todos os procedimentos que devem ser feitos, para que você obtivesse o quanto antes, como aconteceu, a liberação de algumas vacinas até por etapas, né? Tanto é que nós tivemos inicialmente o registro da vacina do Covid em caráter emergencial. O que significa isso? Ela demonstrou um certo grau de segurança que não causaria danos e a pessoa, né, que fosse utilizar. O máximo que poderia acontecer era não ter aquela imunidade desejada, vamos dizer assim, mas mediante o cenário que a gente se encontrava, era o que conseguia se ter e ainda suprir a imunidade minimamente com uma dose e depois reforçando isso com 2 doses. E aí se juntou também, eu lembro bem dessa época, que a gente teve muita reunião com órgãos internacionais discutindo, inclusive pesquisadores renomados, focados, deixaram de lado as pesquisas que estavam em andamento na época, e teve o foco, então foi priorização, juntou as forças, né? A parte regulatória também apoiou bastante nesse sentido, porque ela também deu celeridade na forma de analisar e compreender o estudo naquele momento que estava. Então, foi um movimento global, né? Então, acho que isso fez com que a gente conseguisse, não só a gente, Brasil, Butantan, mas também outros países, a ganhar uma certa velocidade e encontrar algum imunizante, algum medicamento, algum componente que pudesse atenuar e reduzir, né, a curva de mortes, de casos que estavam acontecendo, né? E agora um ponto na tecnologia, né? Então, um conjunto disso, esse exemplo claro que o Saulo deu, de que a gente recebeu uma transferência de tecnologia super rápida, né, inédita, inclusive. Normalmente, as transferências de tecnologia são processos que demoram em torno de 10 anos para você obter a tecnologia implementada e transferida do parceiro. Nesse caso, também foi priorizado de várias formas, né? Foram mandados produtos por etapas, teve equipe também do Butantan, que foi, na época, para a China, acompanhar em paralelo, fazer o hands-on lá também em conjunto, estudo clínico rolando aqui no Brasil, iniciando com algumas amostras já das primeiras cepas, né, que já num certo momento, elas não tinham mais a eficiência, a eficácia da cepa atual, porque o vírus foi se mutando.
e ele se muta mesmo, né? Isso é uma característica do vírus. Então, a gente também, com várias priorizações, conseguiu trazer isso, e aí, em menos de um ano, praticamente, a gente estava com a transferência da tecnologia da Sinovac, na época, na etapa só que a gente fala de produto acabado, que seria você envasar, que é a parte final do processo, né, que a gente chama de asséptico, que é envasar a vacina nos frasquinhos, embalar e distribuir, né? E ainda com registro de caráter emergencial, né? O que significou isso? Que enquanto estava se administrando a vacina em caráter emergencial, estava tendo uma vigilância sobre esses indivíduos que estavam tomando a vacina, né? A população como um todo, e em paralelo seguindo também com etapas clínicas, né? Então foram duas frentes, o que não é trivial no desenvolvimento de um produto imunobiológico. Resumidamente, acho que um pouco fazendo uma longa história longa, né? Não, mas Adriano, pô, muito obrigado aí, obrigado, assim, liderança situacional, né? O Adriano podia responder melhor do que eu, porque não? Né? Muito obrigado, Adriano, você viveu isso, foi fundamental para que isso pudesse ter sido feito, parabéns. Tudo bem, vamos então passar para a próxima pergunta. O Flamínio é o próximo a perguntar. Por favor, Flamínio. Então, graças, Saulo, pela apresentação integrativa. Se diz que no ITA, e deve ser também em outros cursos, se aprende a aprender na sua trajetória. E você, como profissional, salvo melhor juízo, deve ter feito um esforço muito grande como autodidata. A pergunta é possível para o engenheiro atuar como autodidata na bioengenharia? Lembrando que Einstein disse, há uma única ciência, muitos para dividi-la e poucos para estudá-la. Obrigado. Flamínio, excelente pergunta. Se eu descobrir a resposta, eu vou aprender. Não, mas é o seguinte, o difícil no aprendizado não é ler, você, pelo menos na minha opinião, é você aprender as coisas na sequência certa. Porque, assim, quando eu começo a estudar, por exemplo, assim, o pessoal vai falar do RNA, não sei o que lá, DNA, que vira, enfim, uma coisa, aí você começa a destrinchar, quando você vê, você já está na derivada quinta e não entendeu ainda, entendeu? Então, é muito difícil ser autodidata hoje, como as coisas estão. Talvez se eu até usar a inteligência artificial, que enfim, eu acho que está mais fácil aprender, mas você tem que fazer os seus prompts direitinho, né? E dizer assim, olha, para eu atingir, eu tô aqui, eu não sou especialista em inteligência artificial, tá? Mas para eu ter o conhecimento X, Y, Z, me sugere a sequência aqui de entendimento, e você sair lendo, mas eu considero não trivial, e principalmente porque vai precisar... Por que eu acho que a gente aprendeu tanto, sabe, Flamínio? Porque as nossas provas eram muito difíceis. A gente tinha que estudar muito para passar com uma boa nota. E qualquer coisa, né? Era risco, tinha que estar mínimo 6,5, então a gente ficava com medo, né? A gente era muito movido pelo medo. Então a gente tinha que meter muito gagá. Se eu não tiver essa faca no meu pescoço aqui, eu tiver outras prioridades, eu vou fazer outra coisa. Então, eu não acho trivial, tá? Bem, só completar um pouquinho, Flamínio, alguma experiência, porque você comentou um ponto que eu acho que assim, o autodidata, ele seria um pontapé inicial, vamos dizer assim, para você, porque aconteceu comigo um pouco disso até antes de eu entrar nessa área, né? Ele ajudou muito a ter um certo entendimento raso. Por mais que hoje você consegue com a IA ter tudo lá, o que você quer ler, mas existe uma questão comportamental desses processos biológicos que você, muitas vezes, não consegue adquirir isso de uma forma de autodidata, por exemplo, né? Ele ajuda, ele potencializa, ele te provoca, te estimula, ele te faz com que você busque aprender mais com outras
ou seja, numa universidade, ou num congresso que tu esteja para trocar figurinhas, ajuda. Mas existe muita variabilidade que, quando você vai na prática, ela muda drasticamente a curva aí desse cenário, comparando os dois, né? Mas eu sou sempre defensor porque eu usei um pouco disso num certo momento da vida. Eu Muito bom. também tive isso, eu participava de seminários na USP, não Mas, lembro até hoje, seminários em biotecnologia. mas Adriano, peraí, você foi autodidata, mas eu mostrei ali mais de 5 cursos que você fez, mais de 6 cursos Não, de antes, mestrado, então bem eu acho pouquinho. que você vai concordar comigo que o quão complexo que é. Ah, não, muito complexo. Por isso que eu falei, ele pode estimular, instigar a curiosidade, mas Muito você bem, tem que migrar para Muito bem, tem mais realmente perguntas. muito bem. Vamos lá. ou algo Então, assim. pessoal, deu para entender? Obrigado. Uma coisa que a gente está fazendo, está discutindo, é o uso da prática junto com a teoria no processo de aprendizagem. Então, os Project-Based Learning, o PBL, é um modo que está se aplicando nas graduações, nos cursos de graduação, para que você coloque o estudante diante de um problema, de um projeto, e em torno desse projeto, vá buscar soluções. Para isso, a gente precisa de professores cada vez melhores para estar atuando nesse tipo de formação. Vou passar, então, para o próximo da nossa filhinha aqui, que é o Henrique Costa. Eu queria pedir uma palavra sobre a nova tecnologia do RNA mensageiro, né? Eu acho que veio à tona aí com a Covid, né? Eu acho que a primeira vacina usando essa tecnologia, inclusive, eu acho que foi da Covid. E me chama muita atenção porque eu trabalho com logística, né? E essa vacina tinha uma exigência de temperatura bem mais difícil de ser mantida, né? Eu acho que menos 60, menos 90 graus, né? Menos 70. É menos 70, Alguma, né? E se já existe algum desenvolvimento aqui no Brasil, porque me parece ser a melhor tecnologia, né, para desenvolvimento de vacinas, aí, por alguns motivos, correto? Então, tem várias iniciativas de mRNA no Brasil, a gente mesmo tem a nossa, a Fiocruz tem a deles, a Federal de Minas Gerais tem a deles também. Agora, esse desenvolvimento vai em paralelo com o que você falou, que é as necessidades de cadeia fria, né? Porque você tem esse desenvolvimento, mas não necessariamente com o foco de não precisar da cadeia fria, né? Essa é uma das maiores dificuldades, realmente. Essa vacina, depois que ela é descongelada, ela tem uma durabilidade, tem um decaimento grande na sua potência, tá? Então você tem alguns meses que ela pode ficar. A vacina da Moderna, agora são 2 meses depois que você descongela. Então você tem congelamento, que é essa da Moderna, é um que a gente vai ter a transferência de tecnologia para o Butantan também, que talvez é a melhor tecnologia que tem de vacina de mRNA. Mas, então você tem essa dificuldade, porque o Brasil não tem ultra freezers, muitos espalhados no Brasil, nos 40 mil pontos de vacinação, né? Então, é muito caro e realmente é um desafio. Existem estudos de vacinas novas para que não pode trabalhar em temperatura ambiente. Esse é um sonho, né? Mas tem pesquisa nesse sentido já, tá? Esse seria se isso acontecer, vai ser uma revolução nas vacinas. Porque quanto mais pobre é o país, menos estruturado, mais difícil é você ter um programa de vacinação de vacinas, que pelo menos o mais padrãozão é 2 a 8, tá? Mas algumas delas, realmente, você precisa de temperaturas de menos 70. Umas menos 20, outras menos 70, enfim. 2 a 8 é mais ou menos o padrão. Se quem está pesquisando essas vacinas a temperatura ambiente, se isso der certo, vai ser um breakthrough aí enorme. Ok, muito obrigado pela resposta. Vou passar para o próximo aqui, que é o Armando Araújo.
Por favor, Armando. Obrigado. Saulo e Adriano, obrigado. Continuo entendendo nada sobre esse assunto, mas tive uma aula para, como disse o Flamínio, me interessar pelo assunto, né? Sobre biologia, realmente, eu estudei só no secundário e já faz... Bom, eu já tenho 60 anos de formado em engenharia, imagina quanto tempo de biologia. E também não gostava de biologia. Mas eu teria duas perguntinhas. A primeira é sobre vacinas. Quando chegou o Covid, houve um esforço desgraçado e em pouco tempo se conseguiu uma vacina, inclusive com mRNA. A pergunta é, por que se não consegue uma vacina para a malária? E a segunda pergunta é sobre biosimilares. Eu tomo Eliquis. Quando eu estou de férias no Brasil, às vezes meu Eliquis acaba, eu compro. Aqui o Eliquis, um frasco de 30 pastilhinhas, custa $500. No Brasil, um de 20 pastilhas custa R$120. Ou seja, isso me dá uma ideia de como fazer biosimilar baixos preços, né? Qual é a dificuldade de usar esse pessoal que fabrica genéricos no Brasil, do governo dar um incentivo, ou não sei como, desse pessoal se qualificar para fabricar mais biosimilares aí? Biosimilares de qual você? Porque são duas perguntas, né? Elas são... Não, de qualquer um, de qualquer tipo. Esses que são mais usados. Você falou aí, por exemplo, alguns que já estejam com a patente vencida fora do Brasil, fora do fabricante, para poder fabricar no Brasil remédios para câncer, ou mesmo tipo o Ozempic, que é novo, mas outros. Tá bom. Eu vou responder o que eu conheço da malária. Realmente é uma vacina muito difícil. Você tem dois tipos de malária, o do Plasmodium falciparum, que é mais comum na África, e o Vivax, que é o do Brasil, né? Então é um parasita que se espalha, ele tem um ciclo de vida muito complexo, né? Ele se espalha várias partes do corpo humano, fígado, enfim, glóbulos vermelhos, e isso torna... Tchau, Henrique. Isso muito difícil o desenvolvimento de uma vacina contra todas as etapas da infecção, né? A Fiocruz já está estudando isso há muito tempo. Tem alguns... O Bill e Melinda Gates têm um interesse muito grande em ter uma vacina contra a malária, mas esse é principalmente realmente por causa do parasita, né? E lembrando que são dois tipos, né? Teria que ser, você tem uma vacina universal, ou eu acho muito difícil, teria que ter pelo menos duas aí, uma para a África e outra para o Brasil, né? Sobre os biosimilares, essa pergunta é muito boa. Assim, o Brasil tem que se preparar para fazer biosimilares. Agora, se a gente estiver falando de anticorpo, você está falando de anticorpo monoclonal, não é isso ou não? Tá, então, esse foi um tema que eu explorei muito hoje, né? Você tem 3 fábricas só no Brasil que podem produzir isso. Eu não me lembro se a Cristália tem, a Cristália não tem. Mas a gente tem na Bionovis, que é uma empresa que ela é parte de 4 grandes, os donos são 4 grandes empresas de genéricos do Brasil, né? Você tem aqui o Butantan, a gente já tem uma fábrica, ela já está basicamente toda tomada, e a gente vai ter uma nova fábrica para uma capacidade muito grande, e a Libes Farmacêutica. Veja, o biosimilar, ele também não é tão fácil de desenvolver, mas a capacidade da gente produzir aqui já existe, né? Eu não sei, esse medicamento seu, repete o nome dele? Eliquis. Eu não conheço, desculpa. Você botou naquele... Ele é fabricado no Brasil, a própria Pfizer fabrica no Brasil. Eu sei. Mas o Eliquis é pequena molécula, não é? Ele é um comprimido, ele é um sintético. Não, um comprimido. Ele é um comprimido, não, ele não é um anticorpo monoclonal. Ele é um sintético, eu preciso entender, ele está em patente ainda ou não? Não, já não está mais. Então, o que precisa nesses casos é assim, a grande
Quanto que você falou que custa? Aqui é $500, aí no Brasil é R$120. Aí é $500, aqui é $500, R$120. por R$2.500 e aí é 120. É uma absurda a diferença. Não, mas aí Não, veja, quer dizer, o incentivo para fabricar mais no Brasil, porque às vezes eu vejo aí remédios que o pessoal tem câncer e às vezes tem que comprar importado, que é um absurdo de caro, tem que ter autorização de justiça. Por que o governo não pega alguns desses, dá facilidade para criar fábricas para fabricar genérico desse tipo de remédio? não, então, mas isso existe, tá? Quer dizer, você veja bem, um programa do governo, o programa das PDPs, é um programa de desenvolvimento produtivo dentro do complexo industrial da saúde, ele tem principalmente a intenção de dar maior acesso aos medicamentos, redução de custo, através da internalização dentro do processo produtivo desses medicamentos, né? Então, a indústria de genéricos no Brasil cresceu muito. E há um incentivo tanto para os laboratórios públicos, eu citei alguns ali, né? Você tem mais de 20 laboratórios públicos para produzir os medicamentos, e quanto à própria indústria privada internalizar Porque na Índia eles fabricam quase tudo. Então, o Brasil, há um tempo atrás, ele tinha várias fábricas de IFAs, agora estou falando de produto sintético, tá? E hoje não sobrou nenhuma fábrica de IFA, isso perdeu nos últimos 20 anos. Assim, devido à escala produtiva da Índia, até quando você coloca na conta, é difícil até fechar essa conta, porque por que não continuar importando e encapsulando o produto aqui? Se eu tenho um IFA tão barato na Índia e, em segundo lugar, na China. Eu preciso entender exatamente nesse medicamento. Eu vou aprender um pouco mais sobre isso, porque a gente não tem medicamentos sintéticos, mas com a FURP agora, eu vou ser obrigado a aprender também. Obrigado. Tá? Muito bem, legal. Esse assunto é fascinante, porque é um assunto que é um desafio para o Brasil, né? E é um desafio que o Brasil começou a enfrentar há algum tempo atrás, com a Cristália, por exemplo, em torno da Unicamp. Então, algumas empresas farmacêuticas nasceram em torno das faculdades, da USP, de São Paulo e de outras regiões, da Unicamp, por exemplo, né? Então, a inovação que parte da pesquisa precisa do desenvolvimento, e o desenvolvimento se faz na indústria. Preciso ter centro de desenvolvimento na indústria farmacêutica para poder se aproveitar da pesquisa que está sendo feita na universidade, na própria empresa, por exemplo. Eu vou passar para o Arnaldo, então, para a próxima. Antes de você passar, deixa eu fazer um comentário. Assim, à frente da Cristália, tem o doutor Pacheco, uma pessoa que aposta na pesquisa e desenvolvimento. Agora ele está com uma... Pacheco na FAPESP. Ele está com um medicamento agora para quem sofre um acidente, ele está em pesquisa clínica, quem sofre um acidente de coluna, por exemplo, logo no início, ele corre o risco de ficar paralítico, e ele tem um medicamento agora que ele está estudando para reverter a paralisia. Tá? Acho que é um importantíssimo exemplo do... Mas você está falando de quem, por favor? Da Cristália. Cristália, tá. Ok. Doutor Pacheco, que é o presidente lá. Ok. Confundi os Pachecos. Você pensou da drogaria? Não, eu estava pensando no Pacheco da FAPESP. Né? Não. O doutor Ogari Pacheco, um parceiro nosso aqui. Ok, beleza. Passar então para o Arnaldo para a próxima pergunta. O Saulo e talvez o Adriano, eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa questão das campanhas anti-vacina. Sem
querer entrar em nenhum tema político, né? E contando um pouco a minha experiência. Eu saí do Brasil há mais de 34 anos, né? E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, os meus filhos menores tinham 16, 17 anos e estavam entrando, então, no high school. E tiveram que tomar todas as vacinas possíveis e imaginárias para poder se matricular na escola pública, né? E no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar até esse momento nada anti-vacina. E aqui também não, né? Mas aí, quando eu tive meu primeiro neto aqui, ele já estava saindo da maternidade, a mãe é americana, né, casada com meu filho. Eu falei, bom, já está com todas as vacinas? Foi a primeira vez que eu escutei que não, que a orientação não era tomar todas as vacinas. Tinha o mínimo, se é que tinha alguma, e que seria tomar o depois. Aí eu me assustei, porque eu falei, no Brasil, quando eu tive os filhos no Brasil, era uma preocupação tremenda. Você não podia sair da maternidade sem todo o coquetel de vacinas possíveis e imaginárias, porque na esquina você já podia ficar doente, né? Mas aqui não era assim, mas não era uma campanha, era mais o costume, porque essas doenças que eu estava preocupado não existiam, né, com frequência. Agora, depois, né, mais para cá, aí começou a aparecer, aqui nos Estados Unidos mesmo, esse conceito de antivacina, que faz mal, que é perigoso, e depois da pandemia, então, a coisa explodiu, e sem contar agora como é que está a situação. Mas, enfim, pelo que eu entendi, qualquer estudo científico demonstra que há alguns riscos, como em qualquer coisa do mundo, mas não a ponto de justificar você se recusar ou até fazer essas campanhas gigantescas contra vacinas em geral. E tanto é que isso está já causando, né, já tem indícios que várias doenças que estavam eliminadas voltando, né? Mas, Exatamente. enfim, vocês como é que têm Eu tenho analisado, dúvida. essa Não, questão? isso é um assunto que, inclusive, saúde pública é seríssimo. E se não for até financeiro, obviamente, para a gente econômico. Mas, tirando essa questão, eu acho que o grande problema é exatamente o que você falou, que a gente deveria evitar, que é a discussão política. Mas porque dizer não para a vacina, na verdade, é uma ideologização desse tema que deveria ser essencialmente científico. Ora, pode ser, se a vacina não for boa, ela não deve ser aprovada. O risco de você tomar uma vacina. E existem vacinas assim, que ela tem eficácia negativa. Que se você tomar a vacina, você corre mais risco de ficar doente se você não tomar. Então a vacina não é aprovada. A pergunta é, a gente acredita nos nossos órgãos reguladores, o nosso FDA, no caso dos Estados Unidos, na EMA, no caso da Europa, na Anvisa, no caso do Brasil, ou não? Enfim, então, o que você falou está corretíssimo. Algumas doenças estão voltando. Isso é uma barbaridade. Quer dizer, a vacina tem quantos anos já que tem as vacinas de pólio, enfim. De quantos anos a gente está falando isso? Já de décadas e décadas de vacinação. Então, para mim, na verdade, o que está acontecendo é pessoas se aproveitando disso para um discurso ideológico e criando aí um bando de seguidores nessa época nossa da pós-verdade, onde qualquer um pode ter uma opinião sobre qualquer assunto que vale tanto como quem estudou, enfim, e tem todos os fatos para se corroborar. Então, eu acho muito sério isso, sabe? Acho que a gente precisa combater isso, assim, e mostrar que precisa vacinar e precisa continuar com essas campanhas todas. Eu acho que os Estados Unidos vão voltar, não, acho que os Estados Unidos não vão ficar assim sempre. Eu acho que é um momento, é um período e isso depois volta. É assim, para mim, é a mesma história de dizer que acho que a direita e a esquerda é muito analogamente. Você não deveria ter campanha. Eu posso ser antirracista sendo de direita ou de esquerda. Eu não deveria associar esse tipo de vacinação, então, a ideologia de esquerda, não vacinação é de, enfim, conservadores do Trump. Eu acho que isso é uma bobagem. Acho que são temas cross-ideológicos aqui.
Tem nada a ver com se eu defendo uma economia mais estatal, o controle dos meios de produção por parte do Estado ou não. Acho que isso não deveria ter nada a ver com vacina. Todo mundo deveria ser a favor de entender os fatos da ciência. Assim como todo mundo deveria, no meu entender, ser antirracista, ser defensor. Mas eu queria fazer uma pergunta em continuidade a essa questão, que é a postura dos médicos em relação a essa questão. Então, tem uma área que a gente pode pensar na medicina naturalista, que defende que você, com atividades, né, adequadas do ponto de vista da tua saúde ao longo do tempo, você pode se manter saudável, enfrentando situações que o ambiente está provocando. Se o seu organismo estiver muito bem preparado, ele é resistente enfim, às doenças que vêm de fora, né? Que não são geneticamente oriundas da tua genética, mas que são vindas de fora. Então, como é que você vê essa postura médica em relação a uma orientação que é, de certa maneira, anti-vacina? Ô Paulo, eu acho, da mesma forma como eu acho que tem engenheiro que faz uma ponte, a ponte cai. Enfim, tem engenheiro que não consegue achar a causa raiz dos problemas na fábrica. Acho que tem maus médicos também, tem uma série de maus médicos. O que eu entendo, a pergunta é: qual a comprovação científica que tem para uma afirmação ou outra? E é isso que deveria ser buscado. Se existir comprovação científica para algumas, enfim, agora a gente está falando de genótipo ou de fenótipo, né? De algumas condições genotípicas que dificultam ou não, dão uma proteção maior para o indivíduo, ótimo. Mas eu desconheço a comprovação científica enfim, disso. A gente sabe, obviamente, que tem momentos que você está um pouco mais fragilizado com talvez essa imunidade mais baixa, mas mesmo isso é difícil comprovar, né? Então, eu acho que tem maus médicos e tem os bons médicos, na minha opinião. Mas essa volta à questão da decisão individual, né? Por conta e risco da pessoa, o médico pode orientar, fazer uma orientação, a pessoa não vai seguir a orientação, né? Tanto que você tem instituições médicas, associações médicas, né, importantes que foram anti-vacina, né, no processo lá da Covid-19, né? Então, o problema de decisão democrática, vamos dizer, voltada para o indivíduo, que o indivíduo decida por conta e risco, ele é um princípio, né, dado. Do ponto de vista de... Mas posso reagir quanto a isso, Paulo? Porque eu acho esse debate muito importante. Assim, eu penso assim, que o conta e risco, assim, ninguém vai pegar uma pessoa, amarrar e dar uma vacina nela, e vai vaciná-la. Acho que não é isso que... Você não vai amarrar, a pessoa não vai ser vacinada amarrada, mas ela precisa entender que, de fato, se ele, quando ele não se vacina, ele está aumentando a probabilidade de uma outra pessoa ficar doente. Então, essa discussão de que é uma decisão estritamente individual, ela precisa ser relativizada, porque enquanto você não tem essa imunidade de rebanho, que você pode acontecer por uma vacinação no mínimo de 30%, 40% de uma população, ou ela vai acontecer porque todo mundo ficou doente e já tem os anticorpos, veja bem, que é o pior cenário de criação de imunidade de rebanho. Mas o fato é que essa decisão individual, para mim, eu acho que assim, você tem que criar as dificuldades para a pessoa que não seja para que ela
procure realmente a vacinação. Tem que sair caro para ela não ser vacinada. Agora, eu também sou contra pegar a pessoa, amarrar, se acorrentar, prender, se ela não for vacinada. Então, eu acho que são questões... você me permite, mas essa decisão individual, ela tem impacto no welfare state, na população, no bem-estar de todos, porque ela tá propagando o vírus se ela não ficar doente, né? Se ela ficar. Alguém mais com alguma... Posso dar um pitaco? Pode. Uhum. Bem, essa posição aí eu concordo totalmente com o que o Saulo falou, porque é um problema não é só de opinião pessoal, é um problema do que afeta os outros, né? Nós vivemos em sociedade, né? Por exemplo, eu gosto de andar nu dentro de casa, pô. Se eu andar nu na rua, tá errado, porque tem outras pessoas que não gostam de ver o meu corpo, pô. Direito de não tomar vacina, desde que você não afete os outros. Se é uma coisa, por exemplo, contra um câncer teu, você não quer tomar vacina, você quer morrer de câncer, tudo bem, morra de câncer. Minha mãe morreu de câncer, foi uma coisa horrorosa. Eu não quero, eu prefiro um tiro na cabeça. Mas, agora, se é por uma coisa que passa para os outros, aí não, pô, aí é diferente. Bem, estamos aqui entrando nas questões complexas. Mas são as mais legais, não é? A gente é forjado no debate, não é? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Eu queria lembrar um outro curso lá no ITA Ceará, que vai ser os sistemas, engenharia de sistemas. E, atualmente, os sistemas são complexos, né? Talvez essa conjunção entre a bioengenharia e os sistemas complexos gere projetos de pesquisa e desenvolvimento importantes para os alunos que forem lá para Fortaleza, né? Além de estudar computação, porque computação hoje, vou te contar, todo mundo já está estudando, né? Já está fazendo desde que nasceu. É interessante a questão. Arnaldo ia falar, Arnaldo? Sim, aproveitando a chance aqui, falar sobre o soro antiofídico, né, de cobras, né, principalmente. Para saber como é que tá o procedimento hoje. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, que se alguém encontrasse uma cobra ou aranha, podia levar no Butantan e eles aceitavam, e aí eles decidiam se era alguma coisa útil ou não para fazer o soro, né? Bom, contando a minha história aqui nos Estados Unidos de novo, eu tenho um filho que adorava cobra. Ele tinha várias, quando ele morava na minha casa, inclusive. Mas aí, mesmo eu moro meio fora da cidade, então é muito comum você ver cobras andando na rua mesmo. E uma vez ele pegou umas duas que estavam juntas, e aí analisou que eram venenosas, né? Aí eu falei, bom, então deve ter alguma coisa aqui, tipo o Instituto Butantan, que eu levo a cobra lá, eles vão ficar contentes se eu me livro dela, né? Para não matar, né? Porque também ele mesmo não me deixava matar nenhuma cobra. E busquei em todos os lados, universidade, tem um Animal Care, que tem Animal Control, coisa assim, e todo mundo dizia, olha, é proibido você pegar qualquer animal selvagem. Então, finge que você não me perguntou e solta o bicho aí onde você achou. E não pode matar também, porque é um crime, né? Enfim, eu não encontrei nada parecido aqui. Então, a pergunta é, você tem conhecimento de alguma coisa parecida com o Instituto Butantan no tema de soro antiofídico no mundo? Porque aqui eu não vi nada. Eu tentei achar... Tem vários locais no mundo, tem no Instituto Dakar, lá em Dakar, que é ligado ao Instituto Pasteur, tem alguns locais no mundo, mas não tem tantos assim. No México tem uma fábrica de produção de soros, e ele exporta muito para os Estados Unidos, aquelas cascavéis que tem lá no Texas, enfim, são produzidos principalmente numa empresa no México. Você tem... o que aconteceu é assim, os soros, a produção de soros, ela se tornou inviável economicamente. Então, muita empresa saiu, e o Butantan foi uma das que ficou. Veja bem, essa produção de soro do Butantan hoje, ela é quase deficitária. Mas a gente precisa continuar fazendo, e aí precisa ter outros produtos no seu portfólio para compensar esse déficit que tem.
Mas, assim, a gente não pode deixar de fazer. E a gente tem pedidos que chegam da América Latina inteira, de vários locais do mundo, pedindo o nosso soro. Mas nos Estados Unidos eu não sei se sobrou alguma empresa, alguma... Quer dizer, a explicação aqui é que não, é uma das coisas que não make money, né? Em outras palavras. Quer dizer, não é um negócio, ou não fazem, não tem. E o governo não age pelo jeito. Exato. Incrível. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final no nosso dia aqui, do nosso encontro. Eu queria saudar a todos e ao Saulo pela brilhante apresentação, ao Adriano pela participação. E ao Anderson, que ajudou também. Ó, Anderson, ao Anderson, que nos ajudou aqui a fazer a apresentação. Bom, eu vou, então,